Olá, pessoal. Estou voltando por aqui para a gente repercutir sobre mais um conteúdo que eu coloquei na aba Comunidade. É um quiz teológico, né? Um quiz que fala sobre escola bíblica dominical. Você sabe que escola bíblica dominical é uma atividade até mais relacionada a setores mais moderados, mais evangelicais, né, da história do cristianismo protestante, principalmente no Brasil. As escolas dominicais já estão respirando por aparelhos há muito tempo. Grande parte das denominações já acabaram literalmente com a escola dominical. Outras que ainda mantêm a escola dominical já sucatearam ela totalmente, com horário, com dia, estudam coisas que não têm nada a ver com a Bíblia, e aquelas poucas que ainda têm uma escola dominical, sem contar aquelas igrejas que têm escola dominical e que é apenas uma doutrinação das pessoas para enxergar a Bíblia, a vida, de acordo com a sua própria denominação, né? E aquelas poucas que ainda têm uma escola bíblica dominical de qualidade, com liberdade, troca de ideias, com professores qualificados, eu tenho certeza que essas não são apoiadas pela membresia da igreja e quase não vai ninguém para essa escola dominical e para estudar lá. Porque o pessoal tem essa mania, né? Tem muita gente que fala da igreja, que fala da escola dominical e tal, mas quando encontra alguma coisa de qualidade também não participa, não se envolve com nada. Mas eu fico vendo também muitas pessoas que se dizem conservadoras, defensoras da igreja, etc. A maioria das vezes não sabe nada sobre a história daquilo que elas teoricamente defendem. Em qual cidade foi realizada a primeira escola dominical no Brasil em 1855? Essa, qualquer pessoa que tenha o mínimo de valorização pela escola dominical tem que saber essa resposta certa. E apenas 56% acertaram. Foi na cidade de Petrópolis, a cidade serrana do Rio de Janeiro, que foi a casa de veraneio do imperador Dom Pedro II, da família imperial, e que recebeu no século XIX a família Calley, né? O Robert Calley, a Sarah Calley, que eram protestantes vindos da Escócia e que ficaram em Petrópolis pelo motivo de que Dom Pedro vinha, que muitos estrangeiros vinham para Petrópolis, que era um clima mais ameno e um clima mais próximo do clima europeu, né? Assim, a adaptação era muito mais simples de acontecer. E na cidade eles conheceram Dom Pedro II, que foi visitá-los, né? Inclusive se tornaram amigos pessoais e isso abriu direitos para os poucos protestantes que viviam no Brasil, que até então não tinham, numa época em que o Estado era confessional. E o que não me faz o menor sentido é evangélico defendendo a monarquia. Isso não tem o menor sentido, o menor cabimento, porque na época da monarquia o Estado era confessional e o Estado era católico, e protestante nem sequer podia ser enterrado em cemitério público. E as pessoas não entendem e defendem o que não entendem. Isso é irritante, diga-se de passagem, né? 20% marcou Belém do Pará. Com certeza são pessoas pentecostais e que acham que o mundo é pentecostal e que estão lembrando lá do pentecostalismo assembleiano que começou em Belém do Pará. 12% marcaram Rio de Janeiro, 12% marcaram Salvador, na Bahia. Essas são as duas primeiras capitais do Brasil, né? Primeiro Salvador, na época colonial, na época imperial, a cidade do Rio de Janeiro, e durante uma boa parte do período republicano, né? Mas não tem nada a ver com a escola dominical. Essa, sim, começou em Petrópolis, pela primeira vez, no dia 19 de agosto de 1855, e não foi feita pelo Robert Calley, foi feito pela dona Sarah Calley, que reuniu 5 pré-adolescentes que estavam na rua, levou para sua casa, deu lanche para eles, ensinou lições da Bíblia para eles, mais especificamente lições sobre o profeta Jonas. Foi a primeira aula de EBD dada no Brasil, o profeta Jonas, e dali por diante a escola dominical ia se tornando cada vez mais rotineira, né? E no início do século XX, aquela
passa a fazer parte de boa parte das igrejas que estavam presentes no Brasil naquela época, até chegar nos anos 2000 e essa escola dominical passar pelo processo de sucateamento por quase todas as denominações, mesmo aquelas que têm. A escola dominical quase não tem liberdade, quase não se questiona, é apenas um espaço de doutrinação, que é uma lástima por completo. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, compartilhe esse conteúdo e fique ligado porque à noite nós temos mais vídeos começando aqui no nosso canal e eu espero por você. Até lá!